Gravando. Ok, bom, então vamos começar a aula de hoje fazendo uma pequena revisão. Nós estamos estudando a carta de João, né, o Evangelho de João, e no Evangelho de João ele tem um foco muito claro, ele tem um foco bem evidente, como todos os evangelhos, que é contar a vida de Jesus, né? Contar quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que ele fez, né? Mostrar os milagres, mostrar o que Jesus ensinou, mostrar como Jesus andou e como é que foi a vida dele. Mas todos os evangelhos, deixa eu colocar a frase de outra forma, cada evangelho ele trata da vida de Jesus com um foco, com um aspecto específico. E cada um é para um público diferente. Então você tem Mateus falando para os hebreus, você tem Marcos falando para o... Desculpa, Mateus falando para os romanos, Marcos falando para os hebreus, o Lucas falando para os gregos, romanos, enfim, para o mundo inteiro. E João, ele fala para todo mundo, mas ele fala para todo mundo assim, universalmente, a linguagem do amor. Então, quando João escreve sobre Jesus, um ponto muito importante no Evangelho de João é o amor. É o amor de Jesus, é o amor que ele manifestava, que ele demonstrava, é o amor que Jesus apresentava em cada etapa da vida dele. Então, e o amor de Deus sobre nós e a misericórdia de Deus sobre nós também. Então, o foco de João, você vai ver que ele fala bastante sobre os milagres, mas ele fala também do lado humano de Jesus, mas nesse aspecto do humano amoroso. Então ele menciona quando Jesus chora, ele menciona quando Jesus fica alegre, ele menciona, por exemplo, quando ele ressuscita Lázaro, ele menciona, né, que Jesus chorou pela tristeza, ele viu a tristeza dos outros e chorou. Então tem várias passagens que ele se alegra, enfim, tem várias passagens que ele trata esse aspecto humano, mas ele trata principalmente do aspecto divino, tanto que o começo de João, no primeiro capítulo, ele já fala que Jesus ele estava lá na criação, na formação do mundo. Tá? E os evangelhos, todos eles, não contam a história completa, né? Não dá para mostrar tudo. O final de João, o último verso de João, a gente vai até ver hoje esse verso, mas ele fala assim, que se tudo que Jesus fez fosse contado, fosse escrito, que no mundo inteiro não iam caber os livros que escreveriam a respeito dele. Então Jesus fez muito mais do que o que está escrito. E os evangelhos foram escritos, isso também já está no finalzinho, já estou dando um spoiler do final da aula já. Os evangelhos eles foram escritos para que nós crescêssemos. Esse é o objetivo dos evangelhos. Todos eles, especialmente de João. Ele foi escrito para que nós crescêssemos. Então ele não conta tudo, mas ele conta, digamos, os episódios mais legais. Aí eu quero, antes a gente entrar no próximo, no capítulo 13, eu quero só fazer algumas perguntas para a gente lembrar, né, o que a gente estudou e o que a gente já viu. Então vamos começar do começo. Com base no Evangelho de João, lembrando assim o que a gente já viu, o que a gente já estudou. Quem é Jesus? Tira o mundo do microfone e fala para mim, quem é Jesus? Filho de José e Maria, o Espírito de Deus, né? Uhum. E filho de um carpinteiro que depois, pelo próprio Espírito Santo, ele teve a sabedoria, conseguiu falar, conversar com os letrados, né? Que admiravam ele, e daí para diante, todos sabem, né? Começa a fazer os milagres, né? E tudo bem. Essa é a minha parte. Jesus ele era um homem normal? Uma pessoa normal? Como homem, sim, apesar que tinha o poder do Espírito Santo de fazer milagres, né? Ele era ao mesmo tempo... De pregar, orar, não? E ele é também Deus, né? Então, o Evangelho ele já começa dizendo que no princípio, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, o próprio começo do Evangelho já descreve quem era Jesus. Jesus é Deus. Uma das atribuições de Jesus, assim que ele começa, no comecinho também do Evangelho de João, ele dá uma das características de Jesus. Deus deu a ele o poder e a autoridade
de fazer uma coisa aqui na Terra. Que poder que ele tinha? Que autoridade era essa que ele Julgar, tinha de Deus? Oi? julgar, Exatamente. julgar. Jesus, ele tinha o poder e a autoridade de julgar. Esse poder ele foi dado por Deus, né? Mas como Jesus, ele se fez carne, ele se fez homem, então ele tinha, além do poder, a autoridade para isso, porque ele sabe o que é ser homem. Então, para ele avaliar, ele julgar a humanidade, ele tinha essa, ele recebeu essa autoridade, ele recebeu esse poder, né, de julgar o mundo. Mas aí a gente viu na última aula, o que ele fez com esse poder? Ele saiu julgando todo mundo e condenando todo mundo e mandando todo mundo para o inferno? Foi isso que ele fez? Ele tinha autoridade também de perdoar, né? Ele Exato. tem autoridade de perdoar. Na última aula a gente viu uma frase que Jesus ele mesmo disse. Vocês lembram o que era a respeito disso? Não lembro. Começa assim, olha, eu não vim para julgar o mundo. Mas para que ele... Para ensinar. Não, o verso ele termina com uma outra coisa. Ele falou, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Salvar a humanidade. A humanidade, exatamente. Então, assim, mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade, ele mesmo diz que esse poder que ele tem, essa autoridade que ele tem de julgar, que ele não veio para usar, não que não veio para usar, mas assim, que ele não veio para julgar no sentido de condenar todo mundo. Ele não veio para botar o dedo na cara e apontar o pecado. Ele veio para salvar. Tanto que quando tem aquela passagem da mulher adúltera, ele não bota o dedo na cara dela e fala, você é uma adúltera, joga pedra nela. Não, ele fala, não, peraí, quem aqui nunca pecou? Aí não jogaram pedra nela. Né? Então, assim, ele responde ao pecado, ele responde à falha com amor. Ele responde à falha com misericórdia. Então, ele responde a esse poder que ele tinha de julgar. E ele podia ter julgado e condenado ela ali na hora. Ela era uma pecadora, ela não estava arrependida, ela estava sendo apedrejada, ela era uma pecadora não arrependida. Ele podia ter condenado ela ali na hora. Né? E não fez isso. O que ele fez foi perdoar. O que ele fez foi agir com misericórdia, foi agir ele pegou esse poder, essa autoridade que ele tinha e agiu com humildade. Né? Então ele poderia ter feito muito pior do que ele fez, mas pelo contrário, ainda que ele pudesse e tivesse o direito, mesmo assim ele agiu com misericórdia, dando para a gente mais um exemplo de como a gente deve agir frente ao pecado. É uma sabedoria, né? Uma sabedoria. Usava da sabedoria. Humildade. Ele sendo Deus, ele sendo o Criador, ele estando no início dos tempos, junto de Deus, ele conhecia Deus, mesmo assim ele se fez homem para salvar a humanidade, para salvar a mim e a você. Então, ele dá uma aula também de humildade. Né? E além dos milagres e tudo mais que acontece. Então, no Evangelho de João, a gente viu como é que chama? A multiplicação dos pães e peixes, a gente viu a cura do cego, a gente viu a cura do paralítico, a gente viu várias discussões de Jesus com os fariseus, né, a perseguição dos fariseus em cima de Jesus, algumas situações em que ele fugiu dos fariseus, em outra que ele enfrentou, né, os fariseus, sempre ensinando e sempre com amor. E hoje a gente vai ver o finalzinho do Evangelho de João. Eu digo finalzinho, mas é praticamente metade do Evangelho, do 13 ao 21, é praticamente em tamanho, assim, metade do Evangelho. Mas como ele conta uma história que é muito conhecida da gente, então eu não vou pegar cada detalhezinho, cada pedacinho, mas a gente vai dar uma passada um pouco mais geral. Tá? Eu só quero levantar alguns pontos específicos que são bons a gente aprender. Então, vamos lá. Abram suas Bíblias, quem já não fez isso, em João 13. E aqui o comecinho do João 13, eu vou dar uma passada rápida. Isso aqui é um texto também que é muito conhecido, o que ele faz aqui também é muito conhecido e também é um exemplo de humildade, que é do 13:1 até o 13:11, quando Jesus lava o pé dos discípulos. Né? Então, isso era uma atividade, isso era uma atitude de um servo. Literalmente, um escravo fazia isso. Então, quando você chegava na casa de alguém, naquela época, você não tinha tênis Nike com meia chique. Né? Lá o que você tinha era sandália de couro. Então, você enfrentava um dia caminhando por estradas de terra, imagina como é que não ficava o pé, né? Ficava aquele pé cascudo, feio, sujo, tudo cheio de terra, tudo o pé do povo devia ficar uma coisa de louco, né? Para quem caminhava muito, para quem pegava estrada, quando você chegava na casa de alguém, o pé devia ficar uma beleza, né?
Então, ele repreendeu os presentes lá e não fizeram isso que aquela senhora fez, né? Ele não lavaram os pés dele. Ela que lavou os pés do Jesus e secou com os cabelos dela, né? não, esse do cabelo foi ontem. Foi ontem não, foi na última aula. Esse do Isso. cabelo foi quando ela jogou o perfume nos pés de Isso. Jesus e o pessoal ficou horrorizado. Falou, mas peraí, como é que gasta? Inclusive o pastor falou ontem no culto, né? Ele mencionou essa passagem Foi. também, mas ele leu em Marcos, se eu não me engano. A mesma passagem. Eles acharam absurdo. Ela gastou 300 denários de perfume. Isso era muito dinheiro. No pé de É Jesus, verdade. na cabeça de Jesus. Jesus falou, não, peraí, deixa, isso aí fica para minha ressurreição. Né? Já tá perfumado já. Então, isso aí foi uma passagem anterior. Nesse caso aqui, ele está literalmente lavando o pé dos discípulos. Então, ele pega a Isso. bacia, né, a partir do, cadê, do 3, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingindo. Então, quer dizer, Jesus ele pega uma toalha e uma bacia e começa a lavar o pé um por um. Né? Ele aproxima-se de Pedro e tal, e tem aquela passagem toda. Né? E Pedro não queria deixar, falou, não, peraí, você é o mestre, como é que você vai lavar meu pé? Eu não vou deixar que você lave meu pé. Ele falou, não, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. E aí Pedro, que era exagerado, ele falou, não, tá bom, vai, então não lava o pé, me lava o corpo inteiro, então. Já que é para lavar, então lava tudo. Jesus falou, não, pera, calma, também não é assim. Uma coisa por vez. Ali no 10, ó, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto mais, o resto está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí ele já estava fazendo uma referência a Judas. Né? Então ele já sabia do traidor. João, várias vezes, em várias passagens, ele menciona Judas como sendo traidor. Né? Porque esse livro foi escrito, esse evangelho foi escrito muito tempo depois da morte de Cristo. Foi escrito mesmo como uma lembrança. Né? Então, mesmo no meio do evangelho, ele já tinha mencionado 2 ou 3 vezes que Judas, ele tirava dinheiro da bolsa, ele era aquele que iria trair Jesus. Então, tem umas 2, 3 referências que ele faz a Judas, e aqui mais uma vez. Né? No 11, no 13 e 11, ele fala, pois sabia quem era o traidor. Bom, e aí ele dá uma lição de humildade. Então, ele explica, né, por que ele lava o pé, e ele fala que a gente tem que ser humilde. Né? Em verdade vos digo, no 16, não é maior do que o meu Senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados... Não, peraí, onde é que está isso? Aqui não, é no 14, desculpa, eu li errado. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Então aí, de novo, ele está dando uma lição de humildade e está dando o exemplo de humildade, mais do que falar, ele estava fazendo. Né? Mais do que dar ordem, ele estava servindo. E aí ele repete, isso aqui também é uma frase que repete várias vezes ao longo de João. Né? João ele sempre enfatiza essa questão quando Jesus fala aqui no 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tá? Várias vezes, de várias formas diferentes, ele fala alguma coisa nesse sentido, de que aquele que receber a Jesus, recebe ao Pai. Aí ele fala, por exemplo, quem vê a mim, vê ao Pai, então aquele que recebe, recebe o Pai, ou então aquele que ouve a minha mensagem, está ouvindo a mensagem de Pai, porque a mensagem que eu estou falando é a mensagem do Pai. Então, muitas vezes, ao longo do Evangelho de João, ele enfatiza essa questão de que quem recebe a mim está recebendo ao Pai. E aquele que rejeita a mim está rejeitando ao Pai. Então, quem rejeita a Jesus está, na verdade, rejeitando ao próprio Deus. E aí, ainda durante a ceia, né, eles estão aqui comemorando a Páscoa, estão aqui naquela situação de ceia, e aí ele menciona sobre a traição, ele fala, olha, alguém vai me trair, e aí fica naquela coisa, oh, quem vai, quem vai, quem vai? Aí Jesus disse para Judas, no 27, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, em Judas, né? Então Jesus disse, o que pretendes fazer, faze depressa. Mas ninguém entendeu o que ele estava querendo dizer com isso.
Eles achavam que Jesus tinha combinado com Judas dele ir lá comprar algum material, comprar alguma comida, ou comprar alguma coisa, porque era Judas que levava a bolsa, né? Então eles achavam que Jesus estava dizendo, compra o que precisamos para a festa. Isso aqui está falando no 29. E lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então Judas saiu e foi lá fazer o que ele tinha que fazer. E aí quando Judas saiu, Jesus dá um dos últimos ensinamentos que ele deu para os discípulos. E ele fala parecido com o que ele já tinha falado um pouco antes. Dá uma olhada, eu vou ler aqui o trecho inteiro, tá? Do 31 até o 35. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Ou seja, ele está falando, vou morrer. É agora, não vai demorar mais. Filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, esse é um dos últimos mandamentos que Jesus dá antes do julgamento e da crucificação. É uma das últimas coisas que ele fala. Então, eu já mencionei isso várias vezes, né? Que o último mandamento dele é ir por todo mundo e pregar o evangelho, mas isso foi depois dele ressuscitar. Antes da ressurreição, o último mandamento dele foi amar uns aos outros, como eu vos amei. Né? Então, você imagina, de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, um pouco mais de 3 anos de ministério de Jesus, né? Todos os milagres, tudo que ele fez, ele resume dessa forma: ame ao outro, como eu vos amei. Ora, mas Jesus não é Deus? Ele é, não é? O amor de Deus tem limite? Não tem, né? Então, olha só a responsabilidade que ele dá pra gente. Quando ele diz, ame ao outro como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, qual que é o limite do amor? Se ele pisar Infinito, né? no meu pé, então eu não vou mais amar. É assim? É infinito, né? Se ele puxar meu cabelo, então eu não vou mais amar. Se olhar torto pra mim, não vou mais amar. Não É é, né? infinito. Infinito. O amor é infinito. Porque ele diz, amais uns aos outros assim como eu vos amei. E Jesus é Deus. Então o amor que ele tem por nós é um amor que não tem fim, que não tem limite. E é esse amor que Renato, ele faça pelos qual outros. é, qual é a diferença desse versículo para o 34? Esse é o 34. Ah, Qual que você estava comparando? 34 com qual? O que você falou antes, eu tinha entendido que tinha um outro que ele fala mais ou menos isso, mas Ah, parece que o que o ele fala 30... mais ou menos isso é um pouquinho antes, que é no Isso, 19, mas que ele fala que aquele que me recebe, aquele que me recebe, recebe ao Pai, porque foi o Pai que me enviou, e aqui no 20. Né? Mas o que eu estava falando é que esse aqui, igual do 20, é igual um outro que ele já tinha falado antes, de outras formas. Né? Quem ouve minha mensagem ouve o Pai, quem, quem acredita em mim acredita no Pai. Então ele falou várias vezes coisas parecidas com isso. isso. Né? E aí o mandamento. Que ele diz que é um novo mandamento, né? Novo mandamento. Aí. Né? Na verdade, o novo mandamento ele só está dando uma ênfase, porque ele já tinha falado sobre isso no Sermão do Monte, por exemplo, e ele já tinha falado sobre isso quando os fariseus perguntam para ele qual que é o resumo da lei. Né? Como é que você resume a lei? Ele fala isso aí também. Ama ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que lá ele fala ao próximo como a si mesmo. E aqui ele diz: ama ao próximo, ame aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui ele está dando ele deu uma turbinada no mandamento anterior. No Isso. próximo é ame ao outro como você ama a si mesmo. Aqui ele está falando ame ao outro como eu vos amei, ou seja, é mais ainda do que a si mesmo. Porque às vezes a pessoa nem gosta de si mesmo, né? Nem ama a si mesmo. Mas tem que amar o outro como Jesus amou. Né? Que é, digamos, é uma turbinada no mandamento anterior. Ele deu ele aumentou o nível, vamos dizer assim. Aumentou a dificuldade.
Bom, e aí vem aquela história, né, dele falar com Pedro, né, que eles não entenderam, né? Como é que você está falando, mas espera aí, onde você vai? Onde que você vai que eu não posso te seguir? E Pedro falou, ó, por mim, por você, eu vou dar a minha própria vida. E Jesus fala, você vai dar a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, para a gente ver, né, que Pedro ele era mais folgado, né? Ele era mais, como é que eu posso dizer? A Carla falou upgrade, exatamente, fez um upgrade no mandamento aqui. Então Pedro falou, né? Eu dou a vida por você. E Jesus falou, vai dar a vida? Vai me negar 3 vezes. Né? Então isso aí, ele até eu acho que essa resposta foi muito humana, a resposta de Jesus. Chegou até a ser um pouco de sarcástica, né? Mas ali mostra o relacionamento de Jesus com os discípulos. Ele tinha essa questão de não estar falando sério o tempo inteiro. Às vezes ele brincava, às vezes falava. Nesse caso foi uma profecia. Ele falou, você vai me negar 3 vezes. Ele conhecia Pedro melhor do que o Pedro conhecia a si mesmo. E o engraçado, né, Renato, que você vê uma coisa interessante na Bíblia. Tanto Judas como Pedro traíram a Jesus, se você for analisar. A diferença foi de Pedro se arrependeu depois, né? Então, assim, é interessante ver isso, né, para mostrar que às vezes a gente erra na vida, mas o arrependimento é uma coisa importante. Sim, sim. O que eu acho que Pedro fez não chegou a ser uma traição, porque eu acho que cai mais na linha da covardia mesmo, né? Ele foi covarde. Quando botaram o dedo na cara dele, falou, não, você estava lá com eles. Ele falou, não, eu não. Mas ali foi mais uma questão de medo mesmo. Né? Eu acho que seria uma traição se ele tivesse falado, não, pode matar Jesus mesmo, mata. Aí eu acho que seria traição. Né? Mas não foi isso que ele fez. Ele ficou com medo, basicamente. Ele esqueceu tudo que ele tinha vivido ao lado de Jesus. Ele esqueceu que ele caminhou sobre as águas do lado de Jesus, que Jesus caminhou sobre as águas, esqueceu todos os milagres, esqueceu que Jesus já tinha ensinado, já tinha falado que era necessário que ele morresse. Então, enfim, ele naquela hora ele sentiu medo. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, vai chegar nessa passagem. Tá? Bom, aqui no 14, diga. Quem me chamou? Tá cortando a ligação, não deu para entender. Bom, aqui no 14:5, né, no 6, ele tem um dos trechos mais conhecidos do discurso de Jesus. Né? No 14:6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então aqui ele está de novo falando de uma outra forma, o que ele já tinha falado de muitas outras formas, que quem ouve a mensagem dele, ouve a mensagem do Pai. Quem crê nele, crê no Pai. E aqui ele fala de novo, quem me conhece, conhece o Pai. E vocês conheceram o Pai. É basicamente isso que ele está dizendo. E aí ele dá uma bronca no Felipe, né? Que o Felipe falou, então mostra o Pai. Isso já é o suficiente. Aí Jesus vira para Felipe e falou, peraí, você está tanto tempo com a gente e você não conheceu ainda? Você ainda não viu o Pai? Né? Como assim você está falando mostra o Pai? Você não acha que eu estou no Pai, o Pai está em mim? E o que eu te digo, não estou dizendo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Né? E, bom, enfim, ele dá uma bronca em Felipe e, ao mesmo tempo, ensinando. Né? E aí ele tem também aquele trecho também que é bem conhecido, e tudo quanto pedir, me diz em meu nome, isso farei. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, isso farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então percebe que a gente gosta da parte do tudo que você pedir eu vou fazer, mas nem todo mundo lê o finalzinho, né? Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Se você guarda os mandamentos, você não vai pedir nada que seja fora desse mandamento, porque você está guardando o mandamento. E aí sim ele vai fazer. Então você não vai pedir nada muito absurdo. Né? Você não vai pedir nada que foge dos mandamentos. Se você estiver guardando os mandamentos, você vai pedir o que está dentro do mandamento. Se você pedir o que está dentro do mandamento, isso ele fará. Aí, na continuação, ele fala do Consolador. Né? Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Exatamente. O Espírito da Verdade, ele chama aqui no 17.
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Percebe a diferença que tem aqui? Isso é uma coisa que eu já falei muitas vezes, inclusive na aula que eu falei sobre o Espírito Santo, eu falei disso aqui. Que até a ressurreição de Cristo, o Espírito estava na terra, mas não em nós. Ele agia por meio de nós em várias situações, mas ele não habitava em nós. Aqui, ele deixa isso bem claro, né? Porque ele habita convosco. Habitar convosco é diferente do estar em vós. E aqui ele fala, né? Porque ele habita convosco e estará em vós. Aí sim. Então aqui ele já dá uma distinção, né? Já tem uma diferença entre estar por perto e estar junto, estar dentro, estar morando em, né? É diferente de com. Aqui pulando um pouquinho para o 23, né? E se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Percebe o tempo verbal aqui? Por isso até que eu pintei de verde. Percebe aqui o que ele diz? Olha, respondeu Jesus. Se alguém me ama, eu, guardará minha palavra. Eu. E o meu Pai o amará. Deus. E quem que vai vir? E viremos e faremos nele morada. É só o Espírito que vai habitar em nós? Você percebe o que esse texto está dizendo? Que se alguém me ama, eu, Jesus, guardará a minha palavra. Jesus. E o meu Pai o amará. O Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, o Pai e o Espírito. Eles são um só. A gente às vezes separa isso, né? Na cabeça da gente são três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso nunca na nossa vida. Porque não existem três deuses, existe um Deus. É um Deus único. Então, quando a gente fala que o Espírito está em nós, Deus está em nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus. A gente não está falando em três deuses. A gente não está falando em três entidades diferentes. Né? A gente está falando em um, o Deus único. Mas percebe que ele usa esse verbo, né? E viremos para ele e faremos nele morada. Nós faremos. Isso aqui, lá em Gênesis 1, ele usa esse mesmo tempo verbal. Lá em Gênesis 1, quando ele fala de criar o homem, ele fala criemos. Ele não fala vou criar, eu criarei. Não, ele fala nós criaremos. Elohim é o nome de Deus, e esse é um nome que no hebraico ele está no plural. Né? Ele não é um nome singular. Então, Deus, ele é três e ele é um. Esse é um mistério que a gente só vai saber quando estiver no céu, só vai entender quando estiver lá. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se você não ouve o que eu estou falando, o Pai também. Né? E aí, de novo, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha lá, de novo a Trindade. O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. Em nome de Jesus, o Pai vai enviar o Espírito Santo. De novo, os três juntos ali. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Esse trecho aqui a gente já até estudou sobre isso. Já falamos várias vezes, então vamos passar mais rápido aqui. Deixa eu ver. Aí, vocês lembram que ontem, na última aula, a gente falou sobre o príncipe? Está chegando o príncipe do mundo, o príncipe está vindo. Vocês lembram que a gente mencionou isso aí na última aula? Olha o que Jesus fala aqui no 30, 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. De quem que ele está falando aqui, hein? Do anticristo. Do inimigo. Ui. O inimigo. Satanás. Exatamente. Então teve uma outra passagem, acho que no 11,
No 11 ou no 12 que ele menciona também o príncipe deste mundo. Né? Porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Então aqui ele faz uma menção também que é uma guerra espiritual, né? Que a gente não deve confundir nunca, que não é uma luta humana, não é uma luta racional, não é uma luta intelectual, é uma luta espiritual. A gente vive num mundo espiritual e a gente participa, a gente está inserido nessa luta. Quer você creia, quer não, quer você goste, quer não, não faz diferença. A questão é o que você faz com isso. Mas nós estamos inseridos nesse mundo. E esse mundo, ele tem essa batalha espiritual que está acontecendo todo dia ao nosso redor. Então, muitas vezes a gente acha que alguma coisa está acontecendo por um motivo aleatório e é espiritual. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro em oração, o tempo inteiro falando com Deus, o tempo inteiro intercedendo, porque se é espiritual, a gente tem que usar as armas espirituais. A gente vai fazer uma aula sobre a armadura, né? Esse é um texto clássico lá de Corinto, a gente vai estudar isso aí, mas por enquanto só guarda essa informação. Né? Que Jesus já sabia que aí vem o príncipe do mundo, ou seja, Satanás já estava vindo, porque ele já estava sabendo, Satanás já estava prevendo que Jesus seria crucificado. Só que na cabeça do inimigo, isso ia acabar com Jesus. Isso ia ser, tipo, eu ganhei. O inimigo ia achar, na cruz, o inimigo achou que ele tinha ganhado. Ele achou que ele tinha sido vitorioso. Né? Na cruz, tanto que até hoje, em 2020, ele ainda tenta convencer pessoas no mundo inteiro de que Jesus morreu e acabou, não ressuscitou. Né? E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é morta, como diz Paulo. Se não teve a ressurreição, nossa fé é morta, não adianta nada. Né? Mas teve a ressurreição. Jesus ressuscitou, habitou entre nós, morou, mais de, 400 pessoas viram ele, não foram só 2 ou 3. Muita gente viu durante mais de um mês, então, enfim, Jesus está vivo. Né? Então, mas aqui nesse ponto, o príncipe do mundo estava indo lá para Jerusalém para presenciar e talvez para fomentar, né, a crucificação de Cristo. Um pouco antes ele já tinha falado, né, que Satanás entrou em Judas. A gente já leu esse texto hoje. Cadê? Aqui um pouquinho mais para cima, ó, no 7, acho que é 14 aqui ou é 13? Não dá para ler. 13. No 13:7, né, ele fala, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Satanás entrou em Judas durante a Santa Ceia, na presença de Jesus. Né? Jesus estava lá. Os discípulos estavam lá. Todos os discípulos estavam dentro da sala. E Satanás entrou em Judas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não sabe, não está vendo, não sabe o que está acontecendo, mas essas coisas estão acontecendo. Bom, então, aqui ele tem um trecho longo também, eu não vou ler, esse trecho aqui é bem conhecido também, quando Jesus fala da videira, né, e ele faz uma parábola, uma das últimas parábolas que ele faz também antes da crucificação. Repete o último mandamento, né, o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí ele vai explicando, né, que o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Então, assim, se a gente ama Jesus, não pode achar estranho se alguém te odiar. A gente acha desagradável, não é legal, não é gostoso. Mas não é estranho. Né? As pessoas podem te odiar não porque você é o que você é, ou porque você faz o que você faz, mas só porque você crê no que você crê. Isso é o suficiente. Então, se você acha que o que eu estou falando aqui é besteira, vai visitar um país árabe. Né? Vê como é que você, como cristão, é visto num país árabe. Principalmente se você for uma mulher cristã num país árabe. Então, você não precisa a pessoa não precisa nem te conhecer. Só o simples fato de você ser cristão, você é inimigo dele. A pessoa te odeia. E te odeia assim, de querer te matar. Não é te odeia de, ai, bobo. Não, é de matar. Por isso tem tanto terrorismo, por isso tem tanta bomba. Porque aquele camarada que bota uma bomba no corpo e vai lá para os Estados Unidos, para a Espanha, para a Inglaterra explodir, ele não acha que ele está explodindo francês, espanhol, inglês. Ele acha que ele está explodindo cristão. Porque a Inglaterra é um país cristão, a França é um país cristão, a Espanha é um país cristão. Na cabeça deles, quando eles vão lá explodir, eles estão matando o cristão. Por quê? Porque é cristão, só isso. Não tem nenhum outro motivo, não conhece aquelas pessoas. Aquelas pessoas nunca fizeram nada para ele, ou fez ou não fez, não sei, mas
ele vai lá e odeia só porque é cristão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente não entende por que a pessoa não gosta de você, por que a pessoa te persegue, por que você é odiado, por que, sei lá, o teu chefe não gosta de você, o teu professor não gosta de você. Às vezes não tem motivo. E o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer quando perceber que alguém me odeia? Qual que é A palavra fala que a gente tem que orar por quem nos maltrata e nos persegue. Exatamente. Orar por aquele que nos persegue. Mas a gente tem que lembrar disso de verdade. Eu vou te falar que às vezes não precisa nem sentir, sabia? É o que você falou mesmo, é lembrar disso e fazer porque é um mandamento. Não é que, eu sinto que eu vou orar por aquela pessoa. Não, Deus mandou orar. Não tem que sentir. Ele me odeia, eu odeio ele de volta. Não tem que odiar de volta. Bota na mão de Deus. Fala, Deus, você está vendo o que está acontecendo. Está na tua mão. Cuida daquela pessoa. Faz aí o que você achar melhor para ela. E Deus vai fazer o que achar melhor para ela e para você também. Eu já tive exemplos na minha vida que isso aconteceu. De gente que estava me perseguindo no trabalho, eu orar pela pessoa, a pessoa mudar da água para o vinho em questão de 1 ou 2 semanas. Mudar completamente. Então, e sem nenhum motivo, não é porque eu falei para a pessoa, porque eu fiz alguma coisa. Não, eu orei pela pessoa, a pessoa mudou. Não explico, eu não sei dizer como é que acontece. Eu sei que acontece. Então é orar pelos inimigos, é amar quem te odeia. Aqui no 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Bom, e aí ele segue, nesse ensinamento de que você deve sempre amar quem te persegue e orar por aquele que te maltrata. Aí ele fala sobre a missão do Consolador, então ele fala sobre o Espírito Santo. A gente já fez esse estudo aqui. Quando eu falei do Espírito Santo, eu já mencionei esses versos. Tanto que, até que isso aqui já estava grifado e não foi nem hoje que eu grifei. Isso aqui eu já tinha grifado da outra vez. Então aqui no 16:7 ele fala, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, basicamente, a missão do Consolador é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro você tem o Deus Pai, que ele mostra quem ele é, ele se revela no Antigo Testamento de muitas formas para muita gente durante muito tempo. Aí, depois de Deus Pai, vem o Deus Filho, que vem presencialmente e conversa cara a cara com as pessoas, também mostrando a mensagem do Pai, resumindo a mensagem do Pai e ensinando o que o Pai estava ensinando ao longo de toda a história. E por último vem o Consolador, que é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu já falei sobre isso, não sou eu que convenço. Você pode pregar e você tem que pregar. Você pode evangelizar e você tem que evangelizar. Mas não é o que você diz que convence a pessoa, é o Espírito Santo que convence a pessoa. Você pode falar uma palavra e convencer a pessoa. Ou você pode ficar 2 horas e não convencer ninguém. Se você não estiver no Espírito, é o Espírito quem convence. Mas o que a gente tem que fazer é pregar. O que a gente tem que fazer é evangelizar. E isso é parte da missão do cristão, isso é parte da missão de todo cristão. Não é o pastor, eu vou levar para o pastor orar. Você pode orar. Eu vou levar para o pastor pregar. É uma bênção, leva, mas você também tem que pregar. Isso não te exime do fato de que você tem que evangelizar. Tá? Você é cristão, você deve evangelizar. Quem? Todo mundo. E aí no 13, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E me glorificará. Você lembra que agora, um pouquinho antes, ele já falou, que o Pai foi glorificado por meio de mim e eu serei glorificado por meio do Pai. E aqui, o Espírito vai me glorificar e eu estou glorificando o Espírito. Quer dizer, você tem ali um relacionamento entre os três que é um sendo submisso ao outro. É impressionante, porque assim, é Jesus glorificando o Espírito, que está glorificando o Pai, que está glorificando o Filho, e o oposto também é verdade. A mensagem que o Pai deu é o Filho que mostra, que revela, e o Espírito que te faz lembrar para você poder falar para os outros. Então está sempre juntos. Está sempre juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre juntos.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus já estava anunciando, o Espírito vai anunciando, e eles estão anunciando o quê? Aquilo que o Pai quer que eles anunciem. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que é meu é do Pai, o que do Pai é meu. E é assim que funcionam as coisas. Vamos seguir aqui um pouquinho em frente. Aí tem algumas palavras de despedida. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu queria enfatizar. Aqui ele está falando que chegou a hora que vocês serão dispersos, né? E isso aqui é necessário para que a palavra seja levada para o mundo inteiro. Só que, vocês lembram o que aconteceu em Atos? Assim que Jesus morreu, vocês lembram o que aconteceu em Atos? Logo depois que ele foi crucificado. O que aconteceu lá? Ninguém lembra o que aconteceu assim que Jesus foi crucificado? Rodrigo, você falou alguma coisa, mas você estava no mudo. Eu vi sua boca mexendo, Rodrigo. Perseguição, né? Foram embora, né? Na verdade, né? Eles fugiram, na verdade, quando foi crucificado. Só ficou um apóstolo, se eu não me engano. Acho que foi André, né? Não sei. Então, mas e os outros acho que fugiram. Onde que o Espírito Santo encontrou eles? Onde eles estavam? Em Atos 1:8, na verdade. Aí eu não estou lembrando. Peraí. Estavam no salão reunidos, né? Estavam no salão reunidos. Eles se fecharam, eles se esconderam. Então, Jesus ele falou muitas vezes: ide para todo mundo pregar o evangelho, vai pelo mundo pregar o evangelho, sai e vai pregar o evangelho. Aí Jesus morre, o que aconteceu? Se fecharam em Jerusalém. Aí eles começaram a pregar. Pedro começou a pregar, Filipe começou a pregar. Então tem aquelas ações lá de Pedro, de Filipe, de alguns outros discípulos, mas em Jerusalém, na região de Jerusalém. Deus precisou chamar Paulo lá do outro lado do mundo para poder levar a palavra para o outro lado do mundo. Né? Porque até então eles estavam fechados em Jerusalém, tanto que fizeram uma igreja em Jerusalém e ficaram lá. Muitos discípulos ficaram lá em Jerusalém. Né? Só depois de um tempo que eles começaram a sair por todo mundo, começaram a espalhar a palavra. E Jesus fala, já é a chegada, e eis que irei dispersos, cada um para sua casa, me deixará só, e vai embora, vai cada um para o canto. Né? Bom, e aí ele se despede com uma passagem clássica que todo mundo conhece. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí isso aqui é o que ele fala antes de ir para a cruz. Tem a oração sacerdotal de Jesus, essa é uma oração que eu acho que vocês devem ler, recomendo que leiam completamente, só quero enfatizar duas coisas nessa oração, tá? Mas eu recomendo essa leitura, fica de lição de casa, para a próxima semana ler João 17, inteirinho, tá? Mas eu quero enfatizar algumas coisas aqui. Primeiro, ele fala qual que é a vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumado a obra que me confiaste, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Então aqui de novo ele está contando do que aconteceu antes da criação do mundo. Ele estava com Deus, né? E ele ajudou a Deus, ele estava lá junto durante a criação do mundo. E aí ele veio por uma missão que Deus deu, ele cumpriu essa missão, então a oração ele vai nessa linha. Ele ora pelos discípulos, ele ora por todos aqueles que creem, que creram na palavra, ele ora por aqueles que vão crer na palavra, inclusive por mim, por você. Ele está orando por todas as pessoas que creram e os que vão crer. Tá? E aí ele continua. Cadê? No 14. E lhes tendo dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Tá? Então aqui ele reforça a questão do que o mundo vai te odiar. Se você crê em Jesus, você vai ser odiado, não tem jeito. Obviamente que dentro da igreja, dentro dos santos, você será amado. Então você tem essa compensação também. Mas no mundo, o mundo não vai aceitar. Mas a gente não tem que se preocupar com isso também, porque a gente não é desse mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, e aí ele vai nessa linha,
né? E aí, de novo, ele fala aqui, ó, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, lá em cima ele já falou que estava com Deus Pai. Aqui ele fala, me amaste antes da fundação do mundo. Ele falou da glória, né? De ele tá sendo, Deus está sendo glorificado e glorificando ao próprio Filho. Tá? Isso aqui é uma oração que Jesus faz lá no Getsemane. E aí vem aquela passagem toda. Essa aqui eu vou passar mais ou menos batida, porque a gente já conhece bem esse trecho, esse texto. Tá? Do 18 até o 20, 20 e pouco, a gente já conhece bastante. Então, eu não vou entrar muito no detalhe. Tá? Mas, basicamente, ele está no Getsemane, Judas chega, dá um beijo no rosto, entrega a Jesus, ele é levado preso, não revida, não reage. Mas percebam, olha só que curioso. Aqui no 6, no 18:6, no 5 perguntam, né? A quem buscais? E responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus diz, sou eu. Só que aí, acho que eles não entenderam direito qual que era a história, quem que era Jesus, ou não ouviram, eu não sei qual que foi a história. Mas Jesus teve que dizer de novo, né? Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, percebam que Jesus, quando ele não foi forçado. Ele foi voluntário. Com uma palavra, eu sou. Duas, né? Em português são duas. No grego, no original grego, é eimi. Eimi é uma palavra só. Mas, enfim, eu sou. Eles recuaram e caíram por terra. Com uma palavra que Jesus disse. Olha o poder dele, só de falar. Tinha um grupo de soldados e mais sabe Deus quanta gente ali em volta. Eles recuaram e caíram por terra. Só de falar. É quase um... Quem gosta de história em quadrinho, quase um Ramehameha, conhece aquele negócio lá que ele joga, uá! E todo mundo voa para trás? Foi mais ou menos assim, quando Jesus falou, eu sou, eles caíram para trás. Uma palavra. Então, assim, nada que eles pudessem ter feito poderia ter levado Jesus se Jesus não quisesse. Nada. Não é que Jesus foi feito prisioneiro, não. Ele foi voluntariamente. Ele foi levado, mas ele foi levado porque ele quis ir. Não tinha nada que eles pudessem ter feito para levar Jesus. Se com uma palavra ele fez isso, imagina se Jesus realmente quisesse, por exemplo, fugir dali. Né? Quantas vezes ao longo de João a gente vê que Jesus desapareceu do meio deles? Estava todo mundo perseguindo Jesus, todo mundo em cima de Jesus, aí do nada, cadê Jesus? Sumiu. Não tem mais Jesus. Fugiu. Então, assim, se ele quisesse ter escapado, ele teria escapado. Então, quando ele foi para a cruz, foi um sacrifício voluntário. É um sacrifício que ele fez pela humanidade porque ele quis. Ele voluntariamente ele foi para a cruz. Bom, depois que caiu todo mundo por terra, Jesus pergunta de novo, quem que vocês estão procurando? Eles responderam, Jesus, Nazareno. Então ele disse, já te disse que sou eu. Se é a mim, pois, que buscas, deixai aí nesses. Porque eles estavam querendo pegar todo mundo. Imagino que eles estavam querendo prender os discípulos e todo mundo. Bom, resumo da história, levaram Jesus, né? E ele foi primeiro para Anás. O Anás, ele era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Então levou, eles possivelmente moravam juntos, moravam na mesma casa, ou tinha lá alguma coisa que eles levaram primeiro para Anás. Como já era tarde da noite, acho que eles não quiseram acordar Caifás. Então levaram primeiro para Anás, Anás deve ter acordado Caifás, eles interrogaram a Jesus, e aqui tem a primeira vez que Pedro nega a Jesus. Eles reconheceram Pedro ali junto, possivelmente os outros discípulos, aqui não menciona, mas eles possivelmente saíram cada um para um canto. Quando Jesus foi preso, eles sumiram, fugiu cada um para o seu canto, mas Pedro foi seguindo, acho que ele queria ver o que estava acontecendo, queria acompanhar Jesus e foi junto. E quando ele foi reconhecido, aqui no 17, então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Primeira negação. Bom, aí ele ficou por ali, Anás interroga Jesus, né, e pergunta, mas e aí, né? Qual que é Ele interrogou Jesus a respeito da doutrina, a respeito dos discípulos, e Jesus ele fala muito claramente, ele fala, gente, eu estou falando francamente ao mundo, eu ensinei continuamente, tanto na sinagoga, como no templo, como onde todos os judeus foram, onde todo lugar que a gente foi eu ensinava, e eu nunca disse nada em oculto, não estava escondendo nada, estava falando publicamente tudo. Por que você está perguntando para mim o que eu falo? Né? Pergunta para os que ouviram. Você está perguntando para mim o que eu estou falando? Já falei. Você não ouviu? Vai lá no YouTube, que deve estar gravado lá os 3 anos de ministério de Jesus. Está lá, está tudo gravado. Vai lá procurar.
Né? Pergunta aí para quem ouviu. Não vai ficar perguntando para mim. Bom, mas ali é um jogo de carta marcada, não tinha nada que Jesus pudesse falar, ele já sabia disso também, então não adiantava ele responder nada. Simplesmente segue a vida. E aí vem a segunda negação. Logo depois dele ser interrogado por Anás, lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram: Pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: Não sou. Segunda negação. E aí um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi no jardim com ele? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante cantou o galo. Ou seja, devia estar clareando o dia nesse horário. Negou 3 vezes e desapareceu. Saiu envergonhado. Bom, e aí vem a passagem que ele vai para Pilatos, aí Pilatos interroga e fala: Olha, não vi nada de errado que esse cara fez. Não tem nada. Né? Aqui pulando aqui para o 38, finalzinho do 38, ele fala: Eu não acho nele crime algum. És costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, vós que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não esse, mas a Barrabás. Só lembrando que Barrabás era um rebelde, assassino, terrorista, o que hoje poderia ser chamado de terrorista, né? Na época era só rebelde mesmo. Né? E aqui ele classifica Barrabás como salteador, ladrão, quer dizer, gente boa, garoto. É a mesma coisa que fala: olha, tá aqui Jesus e tá aqui o... Como é que chama aquele maluco lá que eles ficaram 15 dias perseguindo? O Lázaro. Tá aqui Jesus, tá aqui o Lázaro. Quem vocês querem que eu solte? Ah, solta o Lázaro. Foi mais ou menos nesse nível, assim, o que eles fizeram aqui. O que os judeus fizeram aqui. Bom, e aí vem a passagem toda, que ele foi assoltado, fizeram a coroa de espinhos, botaram na cabeça dele a coroa, né, escreveram que ele era o rei do judeu. E... Cadê? Aqui no Pilatos, no 5. Pilatos disse: Está aqui o homem. Ao verem-no os principais sacerdotes e seus guardas, gritaram: Crucifica-o! E disse-lhes Pilatos: Tomam vós outros e crucificam, porque eu não acho nele crime algum. Então Pilatos falou: Olha, não é problema meu, quer crucificar, pode levar, mas não é problema meu, pode lavar. Né? Lavo minhas mãos. Bom, então, aí, cadê? Tô passando meio rápido, tá? Porque eu queria terminar na aula de hoje ainda, e aqui é o pedaço em que estão levando Jesus lá para fora e levando para crucificar. Essa passagem também é bem conhecida. Então eles tomam a Jesus, botam a cruz, levam lá para fora e crucificam Jesus. E aqui eu só queria enfatizar uma coisinha no 24, ele fala, né, repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso aqui é um texto, é uma citação direta do texto que está lá em Salmo 22, 18. Ele fala exatamente isso. Deixa eu abrir aqui. E repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tá? Então isso aqui também era uma profecia de Davi. E a túnica, só para vocês terem uma ideia, ele era uma túnica que ela foi tecida de alto a baixo. Isso era raro naquela época, ou seja, era um tecido valioso. Não era um tecido comum, que tinha várias costuras. Quem teceu essa túnica para Jesus, teceu ela inteirinha. Isso aqui era quase uma túnica real, não era todo mundo que tinha um negócio desse. Tá? Bom, repartiram a túnica, repartiram as coisas de Jesus, crucificaram a Jesus. Aí tem aquela passagem que Jesus vira para João, no 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, e a mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, quem que era o discípulo amado? João. João. Ponto para quem disse João no mudo. João é o próprio autor do livro. Tinha Maria naquele tempo, não, olha só. Estava lá Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Caramba. Pois é, era um nome bastante comum até hoje, né? Acho que em português, no mundo português, Portugal, Brasil e todos os países falantes de português, é o nome mais comum até hoje. E João, Maria.
Hã? Oi? É Maria, É, em Portugal. Maria e João. João e Maria são os dois nomes mais comuns que tem no idioma português. A Ana também é comum pra caramba, né? Mas não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Maria. A Ana está em segundo. É. Então, a Ana defendendo o nome dela. Bom, e aí ele disse, mulher, eis aí o teu filho, e depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Ou seja, ele está falando, cuida dela. Né? Então, basicamente, ele não deixou a Maria abandonada. No final, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. A questão do vinagre também era uma profecia. Né? Isso também foi previsto lá em Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso aqui também foi uma citação uma profecia cumprida na morte de Cristo. Quando eles desconfiaram que Jesus já estava morto, um dos soldados abriu o lado com uma lança, isso também foi profetizado, né? E isso tem uma questão aí também que acho que já foi muitas vezes falado, mas só para reforçar, não quebraram nenhum osso dele. Quando o sujeito ele demorava muito tempo para morrer na cruz, eles quebravam as pernas do cara, para o peso, para não segurar mais na perna, né? Para o peso do corpo terminar de matar ele e morrer de uma vez. Mas no caso de Jesus, eles viram que já estava morto, perfuraram ele com uma lança e logo saiu sangue e água. Eu não vou entrar no detalhe do sangue e da água. O Everton, uma vez, ele pregou sobre isso, ele deu detalhes, né, sobre essa questão do sangue, da água e tal. Mas, em resumo, a pessoa que está crucificada, ela morre. Uma das coisas que causa a morte dela é sufocamento. Ele é sufocado porque vai acumulando água no pulmão, até que uma hora ele sufoca, entre outras coisas, tá? Isso é um dos motivos, mas não é o único. E aí, quando ele perfura o pulmão e viu que sai água, já viu que o negócio já foi, né? E não quebrou nenhum Foi osso. bom para provar mesmo que morreu na cruz, né? Dizer que ele estava realmente morto, né? Porque tem gente ainda que gosta de duvidar disso. Foi enterrado vivo. Não, não foi, ele morreu. Né? O Renato, diga. Salvo engano, eu já ouvi dizer que, como era sábado, eles não podiam enterrar ele, uma coisa assim. Então, eles quebravam as pernas do crucificado para ele não fugir. Não sei se isso tem fundamento. Não é para não fugir, ele morre mesmo. É para morrer. Porque o cara está crucificado, ele não tem como. Né? Não, eu sei, mas os outros lá estavam amarrados, ele estava crucificado, os outros estavam amarrados, né? Então, diz que eles quebravam as pernas, que era para o sujeito não sair, não fugir, né? Porque não, acho que não, era acho que sábado, não qualquer não. coisa assim. Eu acho que não era isso aí, não. É a primeira vez, na verdade, que eu ouço isso aí de não fugir, porque uma pessoa que está presa numa cruz, de braço e perna amarrada, não tem muito para onde ir, né? Não tem muito como correr. Ali eles quebravam a perna, porque daí o peso do corpo fazia com que a pessoa terminasse de morrer. Né? Isso Entendi. eles faziam quando ele já estava quase morto. Quando quebrava a perna, ele terminava de morrer. Basicamente era o golpe final. Né? Mas no caso de Jesus, quando eles perfuraram o pulmão e viu que saiu água, viu que já estava morto, então não tinha mais o que fazer ali. Não precisava mais quebrar a perna. Bom, aí levaram, enterraram, prepararam o túmulo, depositaram, né, envolveram ele nos panos, lembrando que ele já tinha sido ungido há pouco tempo, então ele já estava todo ungido com os olhos, né, e foi enterrado. E aí veio a ressurreição. Tá? A ressurreição, ela vale também vários sermões, várias pregações, a gente já ouviu muitas delas, então eu também não vou gastar muito tempo aqui na ressurreição, eu só quero enfatizar duas coisas. A primeira é que a pedra que colocaram no túmulo era uma pedra muito pesada, e era uma pedra assim, que precisava de várias pessoas para colocar, e era impossível que fosse tirada de dentro. Então assim, não tinha nenhuma chance dele ter levantado, por exemplo, não morreu, acordou, empurrou a pedra e saiu. Não, isso não existe. Morreu e estava morto. Ele realmente ressuscitou. Quando abriram a pedra, ele já não estava mais lá. Não é que abriram a pedra e ele saiu, não. Quando abriu a pedra, já não estava mais lá. Aqui, quer ver? Entrou no sepulcro, ali no 6, no 26.
no capítulo 20, verso 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, assim, Jesus ressuscitou, saiu, não estava mais lá. Depois disso, ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para as mulheres, né, não só para Maria Madalena, a gente vê nos outros textos, nos outros evangelhos, que ele aparece para as mulheres, né, e ele aparece para os discípulos, aqui ele repete esse texto em Lucas 24 também, ao cair daquela tarde, primeiro dia da semana, trancadas as portas, lembrando que o primeiro da semana é domingo, tá? Na cultura hebraica, o primeiro dia da semana é o domingo. Trancadas as portas da casa, e ele estava lá dentro. Ele simplesmente apareceu lá dentro e falou: paz esteja convosco. O povo deve ter dado, deve ter assustado, e não foi pouco. Né? Simplesmente, Jesus do nada aparece no meio deles e paz esteja convosco. Mas, obviamente, eles se alegraram e tal, enfim. E aqui ele fala: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Né? Então aqui ele está mostrando também, né? Quando volta Jesus, apareceu no meio deles, Tomé não estava lá, a gente já conhece essa história. Depois de alguns dias ele volta e Tomé estava com eles. 8 dias depois, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, seus discípulos, e Tomé com eles, estando portas trancadas, Jesus apareceu de novo, paz esteja convosco. Né? E aí ele pôs, né, a questão do dedo, botou o dedo na mão, botou o dedo na chaga, e respondeu Jesus a Tomé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. No finalzinho ele dá o objetivo do evangelho, eu já dei esse spoiler no começo da aula. Né? Ele fala: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, tá aí o objetivo desse evangelho e dos outros também. Eles foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo. Jesus volta, aparece de novo. Dessa vez ele aparece para 7 discípulos, né? Quando ele aparece lá perto do mar. Né, que eles estavam saindo e não pegaram nada. Daí Jesus fala: volta lá, joga do outro lado. Eles foram, pegaram coisa pra caramba, pegaram muito peixe. Né? Então reconheceram Jesus só depois que eles já tinham pego os peixes. Agora, manifestar junto a Tiberíades. Cadê? Devia ter grifado esse trechinho final. Aqui, ó, achei. A partir do 19, um pouquinho antes, né? Ele estava falando com Pedro, né? Aí ele fala para Pedro o tipo de morte que Pedro teria, né? Depois de falar assim, disse: segue-me. Então Pedro, eu estou lendo a partir do 20, tá? Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia e se reclinara sobre o peito de Jesus. E perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? E respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, assim, a ideia aqui é que Jesus ele estava falando com Pedro, e Pedro, depois de tendo visto tudo que ele viu, depois de tendo ouvido tudo que ele ouviu, depois de ter ouvido Jesus falando: apacenta minhas ovelhas, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, 3 vezes, Pedro ainda estava preocupado com os outros. Mesmo depois disso tudo, em vez de ele falar: bom, tá bom, entendi, então vamos lá, vou apacentar as ovelhas. Não, ele parou e olhou para o outro, falou: e aquele lá? Né? Já que eu vou ter que apacentar tuas ovelhas, o que vai fazer daquele ali? Não dá para ser mais humano do que Pedro. Né? Pedro é tão humano quanto possível. Bom,
E este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que as escreveu e sabendo que seu testemunho é verdadeiro. E aí, de novo, ele repete: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E aí terminamos o Evangelho de João. Esse é um evangelho que ele lido sozinho, ele não dá muita noção de tempo, né? Quando eu comecei o estudo de João, eu falei sobre isso. Que ele não dá muita ideia de quanto tempo leva cada coisa, ou quanto tempo leva para ir, para voltar, ou quanto tempo levou o ministério. Não tem muito essa questão do tempo. Ele simplesmente conta. A impressão que me dá é que o livro de João, o Evangelho de João, ele foi escrito como uma lembrança mesmo, né? É uma pessoa lembrando do que aconteceu e escrevendo a esse respeito. Ele foi escrevendo conforme ele foi lembrando das coisas e foi botando as coisas que ele mais gostava, os trechos que ele achava mais legais. Peraí, como é que eu tiro esse negócio aqui? Aqui. Pronto. Aí. Então, ele foi escrevendo as coisas que mais marcaram, sem se preocupar muito com a historicidade, com a sequência, com a ordem. Se a gente pega, por exemplo, o Evangelho de Lucas, a gente vai ter essa sequência. Então, para quem gosta de ter uma coisa organizada, ordenada, etc., vai em Lucas. Né? Você pega Lucas, você vai conhecendo todos os episódios numa sequência lógica. Né? Se você estiver preocupado mais em saber o que Jesus fez, vai em João. Né? E João ele vai contando as passagens principais, não todas, mas ele conta as principais. E fica claro que ele conta isso depois de um tempo, porque algumas coisas ele conta muito resumidamente. A impressão que dá é que ele está contando conforme ele vai lembrando. Né? Então ele lembra de uma coisa, lembra de outra, e vai, escreve uma, escreve outra, para contar mais ou menos o que aconteceu, né, na história. Lucas não, Lucas é metódico. Então ele vai, conversa com um, ele claramente conhecia o texto de Marcos, claramente ele conhecia o texto de Mateus, quando ele escreveu o Evangelho de Lucas. João, possivelmente, foi o último evangelho escrito. A gente não tem exatamente a data, mas é possível que ele tenha escrito já um pouco antes do Apocalipse, né, quando ele já estava lá na ilha de Patmos. Né. É possível que ele tenha escrito lá, a gente não tem certeza da historicidade, mas a ideia é que já passou algum tempo depois da morte de Cristo, quando ele escreveu. Né. Obviamente, para quem viveu aquelas coisas, a memória ainda estava fresca, ele ainda lembrava de tudo o que aconteceu. E a questão, acho que principal, que a gente pode resumir do Evangelho é o amor, a misericórdia de Cristo, o exemplo que ele dá, né, no amor, na misericórdia, na humildade, e também que Jesus ele é Deus. Então não é só que Jesus ele veio como mensageiro, ele não é um profeta. No começo da aula eu perguntei, né, quem é Jesus? Jesus não é um profeta. Hoje em dia tem gente que fala isso. Fala, era um profeta. Para os islâmicos, para os muçulmanos, eles reconhecem que Jesus era um cara legal. Mas era isso, era um profeta. Um profeta enviado por Deus que trouxe uma mensagem, só isso. E no Evangelho de João fica claro que Jesus ele estava com Deus, Jesus era Deus. Muitas vezes ele repete isso de várias formas diferentes. Jesus falando que quem crê nele crê no Pai, quem crê no Pai crê nele, quem ouve a mensagem dele ouve a mensagem do Pai, quem segue a mensagem dele segue a mensagem do Pai, quem segue ele segue ao Pai. Então assim, muitas vezes ele repete isso. E quando ele fala do Espírito, a mesma coisa. Eu falei hoje na aula de hoje, né, que o Pai enviou o Filho, que vai deixar o Espírito, que vai glorificar o Pai, que glorificou o Filho, e por meio do Filho o Pai foi glorificado, que também glorificou o Espírito, que vai glorificar o Filho. Então percebe que a coisa está sempre ligada. Né? Os três não têm uma hierarquia que você pode falar, não, o Pai é superior ao Filho, que é superior ao Espírito. Não, eles estão juntos. Eles são um. Né? Nós temos um Deus. Então quando a gente fala que o Espírito Santo de Deus está em nós, a gente fala que Deus está em nós. Né? E não dá para distinguir isso. Não dá para falar que eu tenho Espírito, mas não tenho o Deus Pai. Eu tenho Espírito, mas eu não tenho o Filho. Não. Quem crê no Pai, crê no Filho. Quem crê no Filho, crê no Pai. As coisas estão ligadas. Bom? E a questão do amor, no Evangelho de João, que uma coisa que me marcou isso há muitos anos num estudo, é que o amor, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. E o mundo normalmente fala que, eu amo, é a questão dos sentidos, né? Eu senti isso, eu senti aquilo. Não, o amor é uma coisa totalmente racional. Ele é uma escolha. Você escolhe amar, você escolhe perdoar. E é uma escolha. O amor é uma escolha, não é que eu estou Mais que isso, sentindo. né? Ele é um mandamento também.
Exato. Então, quando Jesus fala amai ao próximo, ele não está falando, se você gostar dele, então você pode amar, tá bom? Não, não tem a ver com sentimento. O amai ao Não, próximo é uma ação, o amor é ação. Amor é atitude, exato. não é sentimento. É óbvio que se o amor tiver somado à paixão, tiver somado sei lá, o apreço, é legal, é melhor. Mas você deve amar o teu inimigo, você deve orar pelo teu inimigo. E amar o teu inimigo não significa gostar dele. Significa agir com amor, significa agir de forma amorosa, significa manifestar o amor de Deus, inclusive para o teu inimigo. Né? Então você não responder maldade com maldade, você responder o mal com o bem. Você não responder uma palavra agressiva com outra palavra agressiva. Você responder uma palavra agressiva com amor. Você responder uma palavra agressiva com tranquilidade. Então você deve amar a todos. Né? E Jesus fala, amar os outros. Ele não fala amar quem você gosta. Ele fala amar os outros. Todos. Como eu vos amei. Então, assim, não tem distinção. E não tem limite. Também, eu vou amar até aqui, ali eu não vou mais. Eu vou amar até esse ponto aqui. Se pisar no meu calo, aí eu vou chutar. Não é assim. Né? Como eu vos amei, Jesus era Deus. Deus não tem limite no amor. Então, o Evangelho de João deixa isso muito claro. Né? Ele repete isso muitas vezes. E ele fala também que Jesus ele é Senhor. E ele é Senhor no sentido maior do que a gente imagina. Não é só um mensageiro, não é só alguém que veio, e morreu na cruz, tadinho. Já ouvi, quantas vezes já ouvi isso? Tadinho de Jesus. Tadinho do menino de Jesus. Gente, não tem nada de tadinho em Jesus. Jesus é Senhor, Deus poderoso. Jesus é o juiz. Não tem tadinho no juiz. Não tem tadinho no que tem autoridade sobre os céus e a terra. Quem tem autoridade sobre o príncipe dessa terra, sobre o príncipe desse mundo. Jesus é rei, não é príncipe. Né? Ele tem autoridade sobre todos os reinados desse mundo. No Apocalipse, a gente não estudou isso ainda, mas lá no Apocalipse deixa muito claro quem vai reinar. Né? E ele veio para reinar, ele veio para vencer e vence. Ele veio para reinar e reina sobre todos os reis. Ele é rei sobre todos os reis. Então Jesus, ele veio com humildade, ele veio com mansidão, ele veio com misericórdia, com graça, mas ele é Senhor. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente não pode nunca perder a reverência, né? Na igreja, na oração, a gente não pode perder isso, porque Jesus ele é Deus, Jesus é o Senhor, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e ele vem, primeiro ele vem para salvar, ele mesmo diz, eu venho para salvar, mas ele tem poder de juiz. Então ele veio para salvar, mas ele veio para salvar aqueles a quem o Pai enviou. Ele veio para salvar aqueles que creram na palavra, aqueles que creram na mensagem. Estes serão salvos. Mas ao mesmo tempo que ele veio para salvar estes, ele veio para julgar os outros. Então quem não creu, quem não segue, quem não entendeu, quem não concorda, vai ser julgado. Aqueles que creram não vão passar pelo julgamento. Então não é nenhuma questão de julgar e ser absolvido. Não, não passa pelo julgamento. A gente vê isso nos outros livros. Em João ele começa a elaborar essa ideia, né? Paulo ele explica isso com um pouco mais de detalhe, mas a gente vê que Jesus ele tem o poder de juiz e que ele vai julgar aquele que não ouviu e que não seguiu. Ele tem poder para isso, tá? E julgar não significa que vai absolver ou que vai condenar. É ele que vai julgar, é ele que sabe. Então é por isso que eu digo, já disse isso várias vezes, né? Eu falei, é Deus que sabe. Né? E tal pessoa foi salva? Não sei. É Deus que sabe. É ele que vai. No último dia, é ele que vai determinar quem vai e quem não vai. Quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. É pelas obras, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, assim, você não vai ser salvo por obras. Mas é ele quem vai julgar. É ele quem vai dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Agora, existe uma dificuldade muito grande se você não creu, se você não seguiu, se você não amou, se você não amou o próximo, se você... Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele fala que o reino de Deus é amar. Então, se você ama o próximo, você está seguindo o reino de Deus. Percebe? Eu estou entrando aqui numa matéria de salvação, e é um outro tema que eu não vou entrar na aula de hoje, mas eu só queria deixar isso claro, né? Que Jesus, ele é Deus poderoso. Ele tem a humildade, ele tem a misericórdia, ele tem a graça, mas ele é Deus poderoso. E a gente não pode nunca esquecer isso.
né? Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso. E é ele quem julga. Com isso, encerramos o Evangelho de João. Na próxima aula, possivelmente, a gente vai ver algum tema doutrinário novamente. Tá? Eu já falei que a gente ia ver sobre isso, a gente já viu sobre os dons. E hoje, na aula de hoje, eu comentei rapidamente sobre a armadura, sobre a batalha espiritual, falei muito por alto, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, isso é um tema bom. Eu acho que a gente pode falar sobre isso na próxima aula. O que vocês acham? A gente entrar nesse tema de batalha espiritual e armadura espiritual. Acho bem interessante mesmo. Esse é um tema legal. E esse é um tema que não começa só em Coríntios, não. Coríntios, ele elabora isso de uma forma bem clara. Mas esse tema começa em Gênesis. Então vamos fazer um passeio pela Bíblia na próxima aula, tá? Que nem quando a gente fez sobre os dons, vamos passear pela Bíblia. Tá bom? Mas por hoje, em relação a João, alguém quer fazer um comentário adicional antes de a gente encerrar a aula? A gente já passou um pouquinho do tempo. Não? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Eu vou abrir para quem quiser orar, fazer uma oração rápida para a gente encerrar. Lembrando de tirar o mudo, pode orar. Pai Santo, Pai querido, queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai, de estar aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque, como diz a Tua Palavra, Senhor, não fostes nós que escolhemos, mas o Senhor escolheu a nós, ó Pai, e graças te damos por isto, Senhor. Abençoa a vida do Renato, cuida dele, Senhor, cuida da família dele, da casa, dá sabedoria e inteligência, Senhor, teu filho. Cuida, Pai, do teu filho, Senhor, e dos seus familiares, Pai. Abençoa os demais membros, Senhor, que esteve nesta reunião. Guarda-nos, Senhor, dá, Senhor, ensinamento às nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por esta oportunidade, cuida de nós, e eu te agradeço no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor. Paz.